Seja bem-vindo a mais um episódio da modelação da Ferrari F40, onde do absoluto zero desenhamos uma Ferrari F40, um objeto artístico selecionado. E eu te deixo o vídeo na sequência. Deixe já seu like e vamos ao vídeo. Vamos lá. Então, continuando a nossa aula, a gente terminou a parte de raios aqui da frente. Vamos prosseguir com os raios aqui pela lateral e no aerofólio também. Então, primeiramente, nosso último comando foi espelhar. Como ele espelhava dois corpos sólidos, três corpos sólidos, na verdade, espelhava para o outro lado. Como a gente uniu esses dois corpos sólidos, não são mais três, mas são dois. Então, ele está dizendo aqui que algo mudou ali dentro. Simplesmente a gente dá um OK direto, dizendo que a gente está ciente da operação. E ele dá OK, ele executa a operação. Inclusive ficou até estranho, tinham três elementos, sumiu. Enfim, agora a gente colocou aqui o que faltava e ele propaga. Um pequeno detalhe. É como se esse corpo chamava A, o outro corpo chamava-se B, e como a gente uniu, ele se chamou C, é outra coisa. Por isso que ele não saiu da lista, digamos assim. Vamos voltar antes dele nascer, digamos. E vamos continuar com os nossos raios. Mas antes disso, eu acabei achando estranho que esse aerofólio está muito para dentro. Se a gente olhar na imagem, claro, ela está bem distorcida. Mas essa lateral aqui, ó. E a nossa está bem mais inclinada, parece. Então vamos dar uma melhoradinha ali. Ó, essa face foi criada por qual ferramenta? Por aquele loft lá. Tem estes esboços aqui. Vou colocá-los aparente. Traseira vamos ocultar momentaneamente. E claro, que é artístico, né? Parece que estava bem para dentro. Desejo colocar um pouquinho para fora. E faltou o último esboço, que é aquele mais próximo do aerofólio. Com certeza é o que mais impacta. Então vamos com ele. E se a gente colocar um raio maior, 57. 57. E 57 a gente pode ir para 65, quem sabe. Vamos ver o efeito. Ele arrumou o comando que a gente quis. Continuar a ignorar erro. Como a gente está na árvore de projetos, veja que ele atualizou o que a gente quis e recalculou toda a árvore até o presente momento. Aconteceu um pequeno problema ali, mas tudo bem. E vamos rever aqui a traseira. Vamos esconder os esboços. Na verdade a foto está dentro de um dos esboços. Não foi uma boa jogada. Enfim. Ó, se a gente olha para a inclinação, ó, o que aqueles esboços, vou esconder eles. Quase. Coloca até um pouquinho mais. 70, quem sabe. Vamos ver. Ok. Ficou mais...
ficou mais adequado. É que acho que estava muito exagerado no início. Então vamos continuar. Ó, ele reconstruiu a árvore de projetos, só falhou um raio variável. Que foi justamente na parte superior que não tem muito a ver com aquele lugar lá. Vamos salvar. Vamos voltar na árvore. Ó, reverter, que dele volta na árvore até ali. E vamos reconstruir nosso raio. Quem sabe em vez de 10 a gente faz 9. Para pegar mais leve. 3 e 3. É, também não deu. 7. 7. 7. De repente um pouco mais para acompanhar. Enfim, vamos sair do instrumento, voltar uma ainda e até fazer o raio de outra forma. Cinco, 3, 4, 5, 4. Vamos tirar a propagação tangente. E testando variações no raio vai te ajudar também a buscar diferentes formas de realizar o que você deseja. É claro que são geometrias mais complexas, são todas. Não é um plano, nem um arco, nem um cilindro perfeito, já são verdadeiras splines, né? Geometrias, então é, é tudo diferente. Ó, acabei colocando um raio de 20 lá. Esse aqui era quanto mesmo? 25. E essa aqui. Veja que eu peguei não faça propagação tangente, encontrei esses elementos aqui que eu consigo fazer um raio bem maior. Vamos ver 25. Ó, o 25 ele até fica tão tangente que até abraça lá, mas eu prefiro não criar muito, não forçar tanto assim, podemos dizer. Vamos pegar aquele bordo ali também. Quem sabe dê um resultado diferente. Ok, inserir ele. Vinte e quatro, vamos tentar um valor menor. De 4 bom. É bom compromisso se ele não entra lá dentro e consegue arredondar essa zona aqui. Agora a gente vai tentar fazer um outro raio menorzinho ali, que é o lugar onde faltou. Aí não precisa ser tão grande assim. De repente 4, 5. 5, 4. Tudo bem, vamos fazer com 4. De qualquer forma, já não tem quinas naquela região. Então vamos para baixo. Ó, nosso filete variável vamos eliminar e vamos até o final. Aqui, até o final. Ok, agora sim. Ó, aquela traseira a gente melhorou a parte do aerofólio. Vamos reverter antes do espelhamento.
Ok. O aerofólio, vamos adicioná-lo. Como a gente quer fazer o raio entre os dois corpos aqui, eu preciso fazer a união deles. Combinar, adicionar. Ó, a metade com a parte da base do carro. A gente pode até excluir face, por exemplo, essa face aqui, ó, e excluir e remendar. Como ela é feita de uma equação que é a mesma equação de baixo, porque foi cortada junto, ele consegue unir e é realmente a mesma face. A mesma coisa ocorre aqui, provavelmente. Só que daí seria grande demais. Vamos tentar. Excluir e remendar. Aí seria pedir muito, mas acho que não vai dar não. Nós testamos só de curiosidade. Ok. Agora vamos revisitar a parte de raios do aerofólio, lá nas nossas imagens, para a gente se basear em como que a gente vai poder criá-los. Ó, então, estamos aqui na foto. É, Olhando por esse ângulo aqui, parece que o raio de fora ele é bem maior do que e o raio de dentro é pequeno. Aqui tem um raio singelo. Ó, tem outro raio aqui também que interliga em cima. Ele é todo raiado, ó. Quase dá a impressão que ele tem uma entrada pro ar mesmo. Não é um raio perfeito, um redondo. Ele é mais como se fosse um raio diferenciado, como a gente viu. Ok, vamos para a próxima imagem. Ó, é como se ele vem aqui, ó, e ainda dá uma quedinha, ó, um raio. Ó, na verdade, esse raio aqui parece estar bem abundante até. Esse que interliga com a carroceria aqui, ó, com a base, né, do corpo. A parte de trás é um raio bem pequenininho, bem menor do que a parte da frente. Ó, se a gente olha para essa foto, ó, esse raião interno também, nesse outro sentido, né, que ele vai todo o percurso da parte interna, ele é bem abundante. Tanto quanto esse de baixo aqui. Ó, aqui, ó, bem abundante, tá bem evidente. Então esse raio que ele é bem grande, depois tem um bem pequenininho aqui, ó, que circula. Ó, tem um raio em cima abundante até também. Então esse interno é abundante. O mesmo raio que tem lá no interno que a gente viu, ele vai ter aqui também, nesse ladinho aqui também. Ao olhar para essa foto, a gente tinha até a impressão que lá no começo é um raio pequeno e ele vai aumentando, ó, conforme chega aqui. O que pode ser interessante também para a gente fazer.
Como a gente usou o instrumento de casca no nosso aerofólio, bem, vamos voltar para o nosso modelo. Aqui está. Então, como a gente usou o instrumento de casca do interno, ele tem espessura constante, né? Então, se a gente tivesse feito também o corte interno com o Loft, a gente poderia controlar exatamente a espessura, né? Fazer bem fininho lá e engrossar conforme chega atrás. Então, são muitas variações, né? E, enfim, quanto mais detalhe a gente quiser e for enriquecer, mais, é, mais realístico vai ficar o nosso modelo. Mas é claro, a gente está fazendo somente um projeto, né, de desenhar a Ferrari em si. Então, a gente quer que o conceito seja capturado. Agora, se a gente for em detalhes demais, a gente vai investir muito tempo e talvez a gente não pegue a essência do projeto, em que ele seja realmente a Ferrari F41. Então, eu vou somente rajar aqui, não vou entrar em detalhes do corte interno. Então, através dos nossos raios, a gente vai buscar trazer a identidade que a gente capturou nas imagens. Ok. Por primeiro, eu vou fazer esse raio aqui por cima e esse interno aqui. Primeiro, eu vou fazer por dentro para ele criar o material. Ó, raio de 2. Se eu quiser que ele mantenha a espessura constante, quanto que ele mede aqui? Ó, ele mede aqui, ó, 2 milímetros aproximadamente. Ou basta dar 2 cliques aí ele evidencia a ferramenta de casca e diz, ó, foi usado 2 milímetros. Então eu fiz um raio de 2 e lá fora eu vou fazer um raio de 4. 4. Se a gente olhar também a nossa imagem, talvez a gente possa diminuir um pouco mais. 3, quem sabe. Como o raio de 3 e a espessura é 2, é 3 menos 2 dá 1. Então, aqui dentro a gente vai colocar 1 para manter a espessura constante aqui. Ok. Esse interno aqui, ó. Bem interessante esse efeito também aqui. Ó, a gente pode colocar um raio bem grande, que ele vai lá para dentro, iniciando o raio, mas essa borda aqui ele vai deixar sempre onde está. Ó, 8, 7, 6, 5, 4. Bem interessante esse efeito, como se fosse entrada de ar, né? Mas a gente quer fazer um raio bem grande na base. É claro que aqui ele dá uma subida na geometria e aqui em cima dá uma descida. Então, eu não posso fazer esse efeito por primeiro. Eu vou... Bem, vamos começar por cima, então. Ó, que tal fazer sem propagação tangente, ó? Assim ele faz um corte com raio, digamos assim, né? Um raio passante. Dois e meio, que tal? Ó, uma entradinha. Vou fazer esse interno aqui, pequeno.
Agora ele nem faz porque ele encontra alguma dificuldade na parte de cima. Zero cinco. Bom. Agora vamos fazer um raio variável aqui na parte de aqui lateral, interna. Então, 5 lá. Foi demais. E aqui com 1. Se a gente olhar por trás, ó, naquelas imagens de view, 5 é um exagero, 3 quem sabe, 2,5. Ó, veja, transição suave, ó. Ele sai meio que tangente e só depois começa a descer e faz uma tangente e depois continua. Transição direta, ó, veja que ela é mais... Ó, ela sai daqui não na tangente, digamos. Ela sai já direto caindo o valor de raio, né? Então, que é as duas opções aqui também. No nosso caso, eu vou usar a transição suave, acho que é mais... É algo artístico também. E aqui na frente não era tão pequeno assim não também, 1,5, quem sabe. 2. 3. 3 na parte do fundo. Bem, muito bom. Acho que tá bom. Se a gente olha para a imagem, ó. Talvez a imagem seja um pouco mais, mas... É que não é que é um raio perfeito, ele é uma linha reta, tem um arco e termina numa quina. Enfim, mas vamos deixar assim. A única coisa que eu colocaria... Vamos ocultar tudo. Colocaria um pouquinho mais, um raio maior aqui no início. Bem, quem sabe dessa forma. E veja, como a gente fez o raio ali em cima e embaixo, basta selecionar aqui que ele vai pegar toda a tangente. Vamos fazer um raio constante. Um 0,5 representa bem, eu lembro que era um raio bem pequenininho. Ok. Como é que é essa parte traseira também? Ela também, ó, toda com um raio bem pequeno também. Quanto que a gente fez a última vez? Que raio de 1. Ó, como a gente fez raio e ele está com a tangente. Acho que vamos com 0,5 também. Ok, agora vamos olhar novamente na imagem a parte do corpo agora, né? Para a gente realizar os raios faltantes aqui. Aqui também. Esses raios finais, digamos, na parte do corpo. Então, estando aqui na imagem, a gente já consegue... A gente consegue ver que tem um raio bem pequeno aqui vindo por cima. Ó, e ele... Porque vindo de baixo temos uma geometria e aqui temos outro. O encontro das duas é um raio bem pequeno. Que provavelmente vai sumindo num raio grande. Ó, entre a porta e a parte traseira, ó, uma superfície única, então a gente tem que fazer um raio bem grande naquela nossa zona do corte, naquela área do corte.
um raio constante aqui na base também. Ó, um raio bem pequenininho aqui, ó, que é só a espessura da chapa mesmo. E aqui no chão um pouquinho maior. Olhando aqui por trás. Olha, que eu tô vendo lá, ó, voltando um pouco no aerofólio, parece que se a gente cortasse aqui de lado o aerofólio, a gente vê um triângulo, ó. Parece que tem um convite, uma entrada mais facilitada. Quase, quase a gente busca, vamos buscar de repente algum instrumento para fazer algo mais fiel. Vamos pensando. Ó, a gente vê o raio seguindo lá, um raio pequenininho. Aqui não dá de ver direito, né? Mas daqui para cá é mais evidenciado o raio bem pequenininho. Ó, da porta até a saída total é totalmente tangente, não tem nenhum encontro. Um raio pequeno também aqui em cima, só que menor ainda esse ladinho aqui. Porque ele é direto na chapa. Ó, que nem aqui a gente vê. Aí em relação ao raiozinho que vem lá, ele é um raio variável, ó. Aqui, ó, é um raio grande. Raio grande que vai ficando pequeno, cada vez menor até que ele tem essa identidade. Até aqui, ó. Aqui ele é bem pequenininho. Então daqui para frente é um raio variável. Bem, vamos voltar para o nosso modelo. Porque ele é direto na chapa. Ó, que nem aqui a gente vê. Aí em relação ao raiozinho que vem lá, ele é um raio variável, ó. Aqui, ó, é um raio grande. Raio grande que vai ficando pequeno, cada vez menor até que ele tem essa identidade. Até aqui, ó. Aqui ele é bem pequenininho. Então daqui para frente é um raio variável. Bem, vamos voltar para o nosso modelo. Ok, voltando para o nosso modelo, a gente viu que aqui, ó, toda lateral é única. Então esse nosso canto vivo aqui, ó, né? A gente vai eliminá-lo com um raio bem grande. Mas na verdade até antes de criar aquele raio aqui, ó. Então a gente clica nele, reverter para voltar antes que ele seja criado. Como a superfície é bem aberta ali, ó, ele permite um raio muito grande. Vamos ver. Mais 50 ele faz um giro bem estranho aqui no meio. Então eu preferiria não criar tanta distorção, mas vamos dar um ok só para visualizar.
Ó, se a gente vê sem as linhas, ó, podemos também dar 2 cliques no loft que foi usado para criá-lo. É esse ponto que eu quero transportar para lá. Clicamos no ponto, mover. Estou um pouco improvisando aqui. Vamos no Z. É x negativo, então é menos 0,5. Menos 1. Ele foi menos 1 de novo, então ele está a 1,5 para o lado, mas é esse ponto que eu quero deslocar. Menos 1. Repetir. Ele não pôde mexer. Ctrl Z. É porque esse ponto ele é coincidente ao caminho, então eu não queria distorcer tanto assim. Se a gente fixar esse aqui, dá pra... Não dá. Bem, vamos dar um Ctrl Z até que ele fique fixo. Porque eu lembrei, ó, esse ponto é fixo, o raio tá aqui, mas para eu posso fazer ele menos abaulado ali, ó. Em vez de 1 milímetro, podemos fazer 0,9, ó, aí a barriga vem mais para dentro. Veio de pouco. 0,7, quem sabe. Ó, a barriga vem menor e ele fica menos evidenciado. Vamos ver que resultado a gente vai obter. Então ele está reconstruindo a árvore de projetos, ó, são 75 ferramentas. Deu um errinho no meio. Então aquele raio que a gente fez anteriormente, ele já falhou. 50. Mas se eu voltar, eu voltei para 1 milímetro. Agora é a situação original. Ok. Esse raio eu quero voltar ele. É que o que eu queria realmente ver era se mudando aquela cota lá, melhorava essa situação aqui. Agora sim podemos ver. Vamos colocar 0,05 para ser um pouco mais. Ó, então, com a imagem parada, a gente vai construir. Ó, tá lá, a cota está dentro do esboço, mas não está atualizado ainda. Vamos clicar em reconstruir e ver que resultado vai ter. Ó, coloquei o mouse bem certinho no ponto lá. Então, esse ponto ficou parado, ele aumentou lá em cima.
diferente. Não necessariamente é uma desvantagem. É claro que o 50 demonstrou muito, mas já menos. Bem, vamos deixar assim, achei adequado. Porque eu gostaria que ele fizesse o raio e quando acabasse o raio, ele ficasse em cima, ficasse igual embaixo. Sabe? Onde essas duas faces teriam um contato juntas, provocando o mesmo efeito que a gente teve aqui, ó. Onde ele saiu tangente e aquele cantinho não dividiu as duas faces. Para não ter uma quina assim, é só um detalhe de beleza. Bem, vamos provocar então essa mudança. Então, o terceiro esboço. Ó, os três estão ali. O terceiro esboço a gente vai um pouquinho para fora para que ele pare antes, né? Para ter aquele espaço. Então, se hoje ele está parando aqui atrás, indo com ele um pouco mais para esquerda, a gente vai fazer que ele saia um pouquinho antes e possa criar aquele efeito que a gente deseja. Então, vamos voltar nesse raio aqui. Então, esse ponto aqui, ó, que eu queria muito deixar ali onde... Eu queria marcar aquele ponto, sabe? A gente pode até clicar nele, ó, tem cotas. A gente pode marcar a cota, será? A gente pode fazer assim, ó. Vamos criar um ponto que é um pouco de improviso agora. Às vezes é bom inventar alguma coisa diferente. Opa, acabei criando a cota. Tá. Horizontal. 1 mm. Ok. Agora eu deleto a cota. E no ponto eu deleto a horizontal. Eu sei que se eu botar aquele ponto 1 mm para o lado, ele vai cair na posição que eu desejo. Então a gente exclui aquele ponto lá. Aí ele deixa todo o esboço móvel. E vamos ver o que a gente quer, o que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode selecionar todo o esboço, inclusive aquelas duas linhas retas. E tudo isso mover para a esquerda de menos 0,5. Ctrl Z. Acabou indo 5 mm. Então, selecionar cadeia. Mover entidades. Menos 0,5. Vamos voltar. Porque eu acabei... Ele tá o ponto. Acabei colocando 5 centésimos desenganado. Acontece. Mover entidades, menos 0,5. Menos 0,5. Ok, agora sim. Ok. E esse ponto aqui, ó. Eu vou mover ele menos 1 mm. Para ele cair naquela posição que eu quero.
Ok. Vamos dar um ok. Como a gente transportou ele 0,5 milímetros para a esquerda, a curva vai sair um pouco antes. Ok, parece que sim. Então, olha, já deu uma distância a mais. Mas acho que é necessário um pouco mais ainda. Então vamos voltar para ele. E diferente de antes, a gente vai colocar uma cota diretamente aqui, né? Tem 0,5, vamos para 1. Ó, eu tento transportar, veja que ele é 1 milímetro ao redor do ponto. Ctrl Z, tudo bem? Então faça com que esses dois pontos sejam horizontais. Agora me coloriu de preto, então eu sei que eu defini já o esboço. E aqui é uma cota de controle que vai nos ajudar. Olha, se afastou um pouco mais. Agora vamos um para baixo aqui da nossa árvore de projetos para ele reconstruir o raio. Ó, agora sim. Que raio que era mesmo? 30. Tudo bem. Um bom raio. E veja aqui, em cima e embaixo, ó, é a mesma face. Bem, voltamos para o passado. Fizemos um pequeno ajuste para obter o efeito que a gente desejaria. Agora vamos para baixo. Esse aqui acho que vai falhar porque era usando aquela aresta anteriormente. Ó, aqui também ela nem chegou a tocar mais. E a gente pode recriar todos os comandos. Ok, ó, raio grande, ficou bem legal. E se a gente olhar para nossa imagem, ó, eu tô com a aresta selecionada, ó, e ele tem é um raio variável que vai até aqui, ó, mas daqui ele começa a crescer. Então se a gente pegar esses dois planos aqui, ó, no meio mais ou menos, no meio ele começa a crescer até o final. Então vamos lá. Então, um raio variável aqui. Ó, temos esses pontos aqui. E o nosso interesse é mais ou menos no meio dos planos. A gente tem esse ponto aqui, ó. Caso contrário, a gente podia vir aqui embaixo, ó, em adicionar mais pontos. Acho que eu vou começar aqui, ó. Aqui é a medida... Isso. Então eu mantenho com um raio de 1 até aqui. E esses dois vão ser diferentes. Então, aqui, ó. Aqui nós vamos ter um raio pequeno. Vamos esconder tudo. Então, os dois que estão não atribuídos a gente vai atribuir para que ele possa fazer um preview, pelo menos. Ó, ele já fez raio de 1. Então, daqui para trás, ó, ele já fez todo o raio de 1. Ó, perfeito. E eu quero que daqui até a ponta ele aumente. 3. Veja, se eu tô com 1 e como ele tá
Transição suave, ele mantém um por um pouquinho mais tempo e abrindo mais lentamente. Então, se fosse assim, eu posso até começar a partir daqui de trás. Então, esse ponto aqui, eu elimino. Cliquei aqui. Ok, eliminei ele da lista de parâmetros. E aqui o raio 1. Ó, então, deixa eu visualizar a foto novamente. Mais de ladinho. Então, aí, até aqui é 1. Aí lentamente ele aumenta, ó. Então eu acho que o corte que a gente vai fazer essa entrada de ar aqui embaixo, a gente vai criar ela embaixo aqui, ó. Então conforme o raio vai aumentando lentamente, ele também vai acompanhando embaixo do raio. Acho que tá bem bom, bem adequado. A gente pode até, quem sabe, colocar um raio maior. Muito bom. Então aqui um raio sem a propagação tangente, constante. Não sei se vai fazer. Porque ele não consegue fazer o raio aqui e morrer, digamos, nessa outra curvatura. Uma forma seria o quê? Construir esse raio de baixo antes desse aqui. Então a gente põe ele lá para baixo. Volta um antes dele poder existir. E agora sim a gente pode fazer um raio que vai ficar contido. De 3. Talvez 3 é grande. 2, 1, 0,5. Talvez aquele raio grande esteja atrapalhando ele aqui na pontinha. Então esse aqui, ó. Vamos voltar antes dele para poder fazer o nosso raio. Então, fez o raio de 1. Vamos uma para baixo para ver como ele vai fazer ali, ó. Muito bom. Vamos aqui em combinar que agora sim os dois vão se reunir num único corpo. Ok. Vamos para baixo para ter visual de o que vai acontecer aqui. Alguns raios vão falhar. Não, não, até aqui não. Então esse aqui, ó. Bem, vamos fazer agora um raio bem pequeno aqui, ó, caindo. Sem a tangente. Bem pequeno, 0,5. Ele reuniu. Agora a gente faz um raio aqui para reunir essa história. 2.
Ok, bom, assim eu consegui fazer o raio um pouco maior na parte do fundo, bem pequenininho na lateral, e aqui um raio de arredondamento um pouquinho mais abundante ainda. Se a gente isolar esse corpo, tem um pequeníssimo canto aqui. Depois a gente faz o último raio, também bem pequenininho, nesse interior aqui. Ok, vejam que dessa parte aqui do corpo, a gente pôde aplicar o raio em todo ele. Ó, foi todo aplicado, aquele raio variável. Aqui também, ó, a parte da saída. Ah, ficou um pouquinho mais ali pertinho. Não tem problema. Deixa eu salvar aqui. Então a gente dá 2 cliques aqui e a gente tem uma cota de controle aqui, ó, 1 milímetro. Vamos colocar 1,5, quem sabe. E aí a gente clica em reconstruir, ele vai reconstruir na ordem correta, ó, tem o 93 ali. E o pontinho vai um pouquinho mais para dentro, refazendo esse raio, esse aqui também. Ok, ó. Viu? Ele foi mais para dentro e não ficou tão perto assim. Lembrando que tem um link na descrição do meu site, onde você pode encontrar mais material, mais conteúdo para o seu crescimento. Eu te vejo em breve.